Olá, hoje eu quero falar sobre a reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, realizada em Tianjin, na China, que reuniu os líderes da China, da Índia e da Rússia. Os Estados Unidos estavam há 2 décadas se aproximando da Índia, que é uma rival histórica da China, e durante a Guerra Fria a Índia comprava armas da União Soviética, era um país não alinhado, mas estava mais próximo da União Soviética do que dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram próximos do Paquistão, o arquirrival da Índia. Então, os dois países mais populosos do mundo, a China e a Índia, os únicos que têm mais de 1 bilhão de habitantes, travaram uma guerra de fronteiras no Himalaia em 1962. A decisão da Índia de fazer a bomba atômica foi depois dessa guerra, que a Índia perdeu para a China. Os dois países têm questões de limites na região da Caxemira, na cordilheira do Himalaia. Em 2020 travaram um conflito violento, feroz, com paus e pedras, que é um acordo que não podiam usar armas de fogo. E esse conflito aconteceu na região de Ladakh. Pelo menos 20 soldados indianos foram mortos. O regime comunista chinês admitiu apenas 4 mortes, mas há um grupo de pesquisa australiano estimou um total de soldados chineses mortos em 38 e há até uma estimativa de 60 mortos chineses. A China também é aliada do arqui-inimigo da Índia, o Paquistão, ajudou o Paquistão a fazer a sua bomba atômica. E os Estados Unidos haviam criado até um conceito geopolítico de Indo-Pacífico para juntar juntar seus aliados para a competição estratégica com a China. Os Estados Unidos queriam forjar uma aliança, ou pelo menos começaram a forjar, entre Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália e Vietnã, para contrabalançar o aumento do poderio chinês no leste da Ásia. Ao declarar guerra comercial a praticamente todo o resto do mundo, o presidente Donald Trump jogou a Índia nos braços da... O presidente Donald Trump jogou fora todo esse esforço diplomático. Seu objetivo, jogou a Índia nos braços da China. Seu objetivo era isolar a China, e esta é uma das razões da tentativa de Trump de se reaproximar da Rússia. Fez aquela reunião de cúpula com o Vladimir Putin, mas o resultado, seu objetivo era mesmo isolar a China, deu totalmente errado. O resultado é justamente o oposto, o contrário. A China e a Índia e a Rússia são as estrelas da reunião de cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, que era originalmente uma organização sobre segurança e se transforma cada vez mais num instrumento de desenvolvimento econômico e de política externa da China para se afirmar como uma superpotência alternativa ao Ocidente. Além de Xi Jinping, Narendra Modi e Vladimir Putin, estavam em Tianjin, na China, sede da conferência, os ditadores da Bielorrússia, do Camboja, da Coreia do Norte, do Egito, do Irã, do Laos, de Myanmar, da Turquia e das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, num total de 22 países. Não são exatamente modelos que o resto do mundo queira imitar. A questão é que só ser contra o Ocidente não basta para formar uma aliança sólida. Não existe uma afinidade ideológica como existe no Ocidente em torno da democracia liberal, pelo menos existia antes da era Trump. Existe alguma afinidade entre o Trump e os partidos de extrema-direita em ascensão na Europa. Mas, voltando à China, o grupo BRICS, por exemplo, é um fórum de cooperação econômica onde os interesses dos países membros são divergentes, têm em comum essa vontade de criarem uma ordem internacional alternativa ao Ocidente e também
virou um instrumento de política externa da China, na medida que é o país que tem dinheiro suficiente para investir e promover o desenvolvimento. O BRICS e esta Organização de Cooperação de Xangai são, assim, instrumentos de política externa da China, que anunciou a criação de um banco de desenvolvimento. Interessante é que a China cria instituições espelho do Ocidente, não quer destruir o sistema internacional que a enriqueceu, quer a sua parte no bolo, quer o direito de voz e voto equivalente a seu poder econômico, que não tem em instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A Índia, por sua vez, como ex-colônia, rejeita qualquer submissão a outros poderes, inclusive a ONU, por exemplo, no conflito do Paquistão, que a Índia não aceita nenhuma interferência de outros países e organizações internacionais. Aliás, uma das razões do desentendimento entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente Donald Trump é que Trump diz que ele resolveu, pacificou uma escaramuça recente que houve entre a Índia e o Paquistão. A Índia acusa o Paquistão de apoiar grupos terroristas muçulmanos que lutam para que a Caxemira seja integrada ao Paquistão, passe a fazer parte, já que a maioria da Caxemira é muçulmana. Então, a Índia, como uma ex-colônia, rejeita qualquer submissão, inclusive a ONU, então não vai fazer aliança nem com a China, nem com os Estados Unidos, se houver uma segunda Guerra Fria, que parece que já está em andamento. A Índia deve ser um país não alinhado, como foi na Primeira Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Faz questão de manter a sua autonomia, a sua independência estratégica. A aproximação com a China beneficia a economia dos dois países. A Índia cresceu num ritmo de 7,8% ao ano no último trimestre, e a grande economia que mais cresce no mundo será a quarta maior do mundo no final desse ano. Quem perde nessa decisão de Trump de adotar tarifas de 50% sobre os produtos chineses, no fim das contas, são os Estados Unidos. Com a guerra comercial que Trump deflagrou contra a China no primeiro governo, a Apple passou a fazer seus produtos, seus iPhones, seus Macs na Índia e no Vietnã. Agora Trump impôs um tarifaço de 50% à Índia, porque a Índia, alegando que a Índia está em 25%, ele dobrou para 50%, alegando que a Índia compra armas e petróleo, tem comprado petróleo com grandes descontos da Rússia, e assim ajuda a Rússia na prática a financiar a guerra contra a Ucrânia, e isso dificulta o fim da guerra. Trump diz que resolveria essa guerra, acabaria com essa guerra em 24 horas, mas não pressiona a Rússia, que na verdade é o país agressor na Ucrânia. Então, a pressão as tarifas de 50% representa uma pressão muito maior sobre a Índia do que sobre a própria Rússia. Trump tirou o Putin do isolamento a que estava submetido pelos países ocidentais, com a reunião de cúpula no Alasca, e anunciou que Putin havia aceito várias condições lá, como teria aceito se encontrar, fazer uma reunião com Zelensky, e também que houvesse um mecanismo que desse garantias de segurança à Ucrânia depois do fim da guerra, e na verdade a Rússia não concorda com nada disso. Então é uma pressão, né, muito maior sobre a Índia do que sobre a Rússia. Na verdade, na Rússia, Trump sempre dá 2 semanas de prazo, e esse prazo se esgota, Putin não acaba com a guerra, nem aceita um cessar-fogo, e tudo continua como está, ou seja, Putin não tem interesse em acabar com a guerra e fica manipulando Donald Trump. Mas a questão aqui é o que vai acontecer desta reaproximação entre China, Índia e Rússia.
A China tem interesse, por exemplo, na continuação da guerra na Europa, que tira a atenção dos Estados Unidos do leste da Ásia. A Rússia se tornou um país vassalo da China, porque depende, né, fundamentalmente do apoio político, diplomático e principalmente econômico para fazer frente à guerra contra a Ucrânia, né, e escapar, né, se livrar das sanções internacionais impostas pelo Ocidente. E a Índia, por sua vez, é um país em grande desenvolvimento econômico, precisa de capital, tecnologia, e se os Estados Unidos não oferecerem isso, a China é a grande potência em ascensão que tem condições de oferecer. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Fique em paz. Tchau.